Boa noite, pessoal, boa noite. Hoje a live é com a professora Maísa Manhães, lá do Rio de Janeiro. E. Pera aí, ela mandou uma mensagem aqui e tal, acho que vai dar certo. Aí. Pode entrar aí, Maísa. Os desafios do fim do ano letivo. Vamos ver se vamos conseguir salvar essa live aí, Maísa, hoje. Boa noite, Mari. Boa noite, Kátia. Obrigado por participar. Vamos compartilhando aí com os professores. Todo mundo aí, quem está quem ainda não foi tomar uma para comemorar o final do. A Maísa já ingressar também. Nesse final de ano, acho que nem a meta. Ah, Deus aí, Maísa. Consegui. Que beleza, deixa eu arrumar aqui que tá cortando minha cabeçona. Aí, acho que assim ficou melhor. O nariz já não é dos pequenos e da cabeça cortando e tudo mais. Meu Deus do céu. Ô, Maísa, e daí? Como é que tá aí? Tá tudo bem? À noite, tudo bem? Aqui tá chove um pouquinho, para um pouquinho, tá um calor, aí chove, mas eu já tô aqui com o meu livro. Mas, ó, aqui, ó, aqui, ó, vou mandar isso para você, ó. Aqui, ó, novo já, ó, segunda edição, E é, ó. é laranjinha e tem um negocinho É, esse é a azul. segunda edição já, Segunda ó. edição. Vou mandar para você. Arrasou. Daqui a pouco chega aí para você o outro exemplar. Mas é só a gente mesmo que tem preocupação real com a educação e com os professores para estar fazendo live dia 19 do 12, né? 19, assim, para alguns, o último dia letivo, literalmente, entendeu? Literalmente, Porque não é muito dia essa semana. a nossa colega Bianca Regazzi lá fez um vídeo hoje vibrando, toda alegre. Eu falei, tá certo, venceu mais um ano letivo. Tem que comemorar sim, sabia? Com Ontem, certeza. Fabiana, até publiquei um vídeo falando sobre essa questão, né? Tem a ver com a nossa temática. E tem muita gente que está dizendo que está desanimado, que não está conseguindo fazer nada, que só quer silêncio. E para algumas pessoas, a gente até conversou, né? Que fica difícil acompanhar. Mas aí a Bianca da Bianca, tudo bem? E eu até respondi alguns comentários, né? Que assim, gente, tem que ficar quieto, comemora, comemora, é, fica, entendeu? Porque às vezes tem gente que já tá assim, ah, eu não tô me sentindo produtivo, ai, eu tô me sentindo, não tô conseguindo organizar as coisas, tem o Natal, o Ano Novo, as festas, assim, deixa essa semana, fica sem fazer nada, fica parado, fica à toa, vai dar uma volta na rua, vai entrar em contato com a natureza, se permita ficar à toa, porque a gente Ócio, precisa disso, porque é muita pressão mesmo. o famoso ócio, aquele ócio lá dos gregos. Ócio, isso aí. Fica ali de boa. Pega ali, ó, eu sempre falo, ó, pega o livrinho, senta lá no arcoador que chama, fica lá sentado, vai ler aqui. O adulto não é muito legal. Não, é ruim? Eu não conheço. Não, é bom, mas é porque o pessoal vai para lá para poder ficar. Muita gente usando Ah, tá. substâncias entorpecentes Vamos para ilegais, não outra sei. praia. Ô, Maísa, quem sabe dá certo aí em janeiro aí, se ficar tiver algum dia aí que meio à toa, quem sabe dá certo a gente colar aí no Rio e gravar algum vídeo aí na praia, mostrar que o professor também toma uma gelada na beira da praia, fazer inveja. Pô, Gente, aí a gente pode convidar quem estiver próximo. Quem estiver por aí, a gente podia chamar. Se a gente conseguisse vamos. fazer um encontro, já pensou se a gente conseguir fazer uma reunião, uma troca de ideias ao vivo em algum lugar? Ah, se for para ir aí, tem que ser na beira da praia. Ah, você só E aceita aí, no meio da quem praia. sabe, em janeiro. Ia ser bem legal. Dá, Só dá não pode, para pensar aí. só não Ajustar aí pode. os. Fala, perdão. Ah, Não, porque eu lembrei, ano passado, aqui na greve do Rio, quando o Eduardo, não sei se você acompanhou, aqui ele teve aquela troca dos tempos de aula de 50 para 60 minutos para o pessoal ficar mais tempo em sala de aula. Então, na prática, os professores que eram 40 horas, eles davam 26 tempos, foram para 32. Os professores que eram 16 horas, eles davam 10 tempos, voltaram para. A Bianca já topa. Então, você tem que marcar o dia, porque eu já estou por aqui. Qualquer lugar eu vou, gente. Eu vou, não tem isso não. E o prefeito pegou e fez uma brincadeira. Ah, vocês podem fazer planejamento qualquer lugar, até na praia. Vai na praia fazer planejamento. Ele falou isso de
de, de zoeira, naquele da zoeira. Ô, ô, Mas ô, não é ô, nesse sentido, não. ô Maísa, inclusive essa mudança aí de carga horária, eu sei que não tem nada a ver com o nosso tempo da live, mas esse tipo de coisa aí gera um problema muito grande, porque na prática vai acabar o professor extrapolando a carga horária, né? Quando eles fazem esse aumento, tenta aumentar, sempre é umas ilegalidades que, meu Deus do céu, que loucura isso. É muito complicado, hein, Maísa? Mas quem dera, né, que nós professores pudéssemos preparar lá na beira da praia. Seria incrível se pudesse ter isso. Já temos uma participante aí, a gente vai tentar ajustar essa data aí, tá? Ô, Bianca, vou conversar com a Maísa aqui, vamos tentar ver se a gente ajusta uma data em janeiro, para que a gente faça uma live lá, sentado ali, sei lá, numa praia bem bonita, e conversar, segurando o celularzinho, com medo de algum arrastão, sei lá como é que funciona isso, se é só É, inveja da oposição, mas a gente faz alguma coisa, vamos ver. Não é tão ah, eu, difícil assim, eu também mas, topo, já tá topado aqui, ó. Se é que existe isso. ô Maísa, os desafios do fim do ano letivo. Eu falei para você esses dias, né? Como que eu nunca imaginei que estaria atendendo tantos professores nesse finalzinho de ano, professores buscando meu apoio para se consultar e tratar sobre esses problemas que estão ocorrendo agora, no final do ano. De verdade, eu não imaginava que teria tanta discussão, para muito além da questão da aprovação dos alunos, tantas outras demandas que os professores estão passando. Então, assim, parece que não, mas o ano, ele está ali, a porta está sendo fechada, mas as bombas continuam passando, né, Maísa? Continua. Eu até, não sei se foi no vídeo que eu publiquei ontem ou anteontem, ou essa semana aí, e tem muita gente na questão da aprovação automática, né, que é o que nesse fim de ano tira muito professor do eixo, porque a gente sente que o trabalho da gente está indo literalmente para o lixo. E não é só uma sensação, é real, porque o critério pedagógico ele é totalmente desconsiderado numa instituição que deveria ter por primeiro objetivo o pedagógico. E a gente vê que o pedagógico ele nem está em último lugar, ele está sendo como que inexistente. Então, teve uma professora e tem muita gente que fala assim: ah, é só o professor não aceitar, é só o professor dar a nota dele, ponto final. O professor tem que se impor, o professor isso, o professor não aceita. E tem gente que dá os seus exemplos, e aí a gente não sabe se dentro da realidade dela é possível, mas se for, ok. Mas é o que eu sempre gosto de ressaltar é que nós somos um país muito grande, não é novidade para ninguém. Então, as realidades, elas se destoam muito. Assim como o nosso objetivo de falar sobre o mal-estar docente, no seu caso aqui, que complementa a nossa questão em falar dos direitos dos professores, porque a gente percebe que os problemas eles são iguais em todos os lugares, em um lugar ou outro, a depender da gestão, a depender da cultura local, a depender dos familiares, a depender de quem está na Secretaria de Educação, algumas situações podem ser mais ou menos sofríveis para os professores. Então, eu acho que a gente nunca tem que pegar a nossa régua da nossa realidade, que às vezes a gente ainda tem ali uma voz pedagógica e colocar aquilo como um todo e julgar todos os demais professores nesse sentido, em dizer que o professor aceita porque quer. E não é assim. Então, teve uma professora que fez um comentário que ela falou que fizeram um conselho de classe e os professores no conselho de classe reprovaram alguns alunos e hoje, né, porque ela falou que o conselho de classe tinha sido no dia anterior, e hoje a gente já recebeu uma mensagem porque a Secretaria de Educação não aceitou o resultado e mandou a gente refazer a reunião. Então, veja, a gente conversou sobre isso né, quando a gente estava falando sobre esses dilemas do fim do ano. Há muitas coisas que oficialmente, legalmente, não são possíveis. Mas o jeitinho brasileiro, ele está em todas as instâncias da sociedade, no cotidiano e também nesse quesito. De modo que,
mesmo que haja um conselho de classe, mesmo que teoricamente o conselho de classe é soberano, essa prática está cada vez mais comum. Os professores decidem, mesmo tendo seus critérios podados. Então, às vezes, um professor tem lá tem uma questão de 12, 13, 14, 15 reprovações num grupo, de alunos que faltam, de alunos que não fazem as suas avaliações, fazem aquela peneira e aí fica um. E aí depois vem a Secretaria de Educação com uma circular, um decreto, um telefonema, seja lá o que for, e manda a escola rever aquilo para que aquilo não ocorra. Para quê? Porque nós estamos numa instituição para criar bons índices. E o objetivo é sempre o índice. E há quem vem, às vezes, reclamar, mas os índices melhoraram a educação. Eu falei, justamente, o objetivo são os índices. E aí a pessoa acha que com o argumento dela, ela está resolvendo e culpando os professores. Mas os índices estão bons. Realmente, os índices bons nem são bons ainda. Mas a gente se tornou uma classe que como que eu posso... Eu ia falar que se vende para os índices, mas não se vende. A gente se tornou uma classe refém dos índices. A gente já era refém da sociedade, a gente já era refém das famílias que não educam, a gente já era refém do sistema, no sentido de que a gente tinha que estar sempre tentando dar um jeitinho para ajudar, mas agora a gente é refém do índice. E algo que, inclusive, você fala no seu livro de uma maneira muito direta, isso é maravilhoso, foi o que eu comentei com você, porque o livro, ele no sentido de que ele fala com a gente, é um diálogo, a minha sensação é de que é uma conversa, porque ela está falando a nossa língua, quando você fala da questão da falta. Eu também tenho alguns vídeos no meu perfil sobre a falta. Não abra mão de lançar a falta. Se alguém vai lá e vai mudar no sistema, o que é ilegal, que você deixa isso muito claro, e nós sabemos, mas nisso eu defendo até o final de que o professor não deve alterar, que alguém vá lá e cometa a ilegalidade, mas que você não faça isso. Nessa parte do livro, assim, essa parte prática com esses conselhos, eles são conselhos de ouro, porque, infelizmente, muitos professores, por conta dessa pressão, acabam no meio do cotidiano ali, não conseguem raciocinar de verdade, porque a exaustão, a pressão emocional é muito grande e acabam cedendo e revendo faltas. E isso, gente, é algo muito grave, principalmente se a gente for servidor público, você fala isso no seu livro, onde essa pena para o servidor público ela aumenta. Eu não lembro quantas vezes, eu até falei para você um negócio de 6 vezes, sexta parte, mas eu não sei se é esse item específico. Ele aumenta para o servidor público e isso é gravíssimo, porque a gente sabe se o aluno comete um crime, se for maior de idade, ou um ato infracional, como a maioria dos alunos que tem essa idade na educação básica, que é até 17 anos, o professor pode ser responsável criminalmente. E para isso a gente sabe que funciona. Para criminalizar o professor, isso funciona. Então, até antes, o único critério que ainda permanecia era o da falta. Agora, até isso acabou. Então, é como se a gente estivesse no fundo do poço. Por isso, é tão necessário os professores olharem para si, sim, com seu egoísmo, sim, olhando para o seu umbigo, primeiro eu. Sim, por quê? Porque você tem que defender a sua vida, o seu nome, a sua matrícula, o seu CPF, porque ninguém vai fazer isso por você. Verdade, mas, inclusive, essa última parte da sua fala é algo que a gente estava conversando no sábado, né? Acho que foi no sábado à noite, alguma coisa assim, e a gente falando sobre isso, né? Em pleno sábado à noite, os ratinhos na cabeça girando, falando sobre essas coisas. E eu penso que a gente se alinha muito, Maísa. Nós temos esse ponto em comum aqui nos nossos diálogos, que e ontem também eu estava falando aqui com uma pré-candidata a deputada federal, onde ela foi ao escritório para que a gente pudesse estar cobrando essa pauta, né? Esse apoio, mas um apoio que a gente não vai apoiar ninguém que não esteja comprometido de verdade com o professor real da sala de aula. E assim, eu deixei claro para ela isso, a gente precisa dividir as lutas, Maísa. Dividir as lutas. Uma coisa, Maísa, é o que eu trago aqui, você também e outros colegas, que é
o campo individual da luta. Preservar a sua saúde mental, preservar o seu trabalho, preservar o seu patrimônio. Por que o patrimônio? Porque você pode responder judicialmente e ter perca no seu patrimônio. Você preservar a sua carreira, que bom ou mal é a sua carreira, é a sua vida, seja você um contratado ou um concursado. Então, a gente precisa ter esse primeiro ponto de individualismo para que, quando a gente fala uma orientação aqui, ou a orientação que você vê no livro, é para que você se preservar. Porque se você se preserva, o seu colega que está aqui ao seu lado se preserva, o outro se preserva, perceba a força que isso vai causando, Maísa. Porque vai ter um grupo de pessoas que estão agindo sempre de forma coerente e resguardando os direitos, que parece que não, Maísa. Mas se você tem dentro de uma escola um grupo de 50% de professores que atuam de forma legítima, legal, se não dando margem para o inimigo atacar, a gestão ela tem menos força do que numa escola onde a maioria dos professores são cordeiro, entende? E aí, o segundo ponto de luta, Maísa, é a luta coletiva. A luta coletiva é a luta que você sozinho não pode lutar. Eu e a Maísa, nós não podemos ficar aqui caçando briga dentro da escola para pagar piso salarial, para melhorar a estrutura de escola, porque esse tipo de briga nós não fazemos sozinho. E isso tem que ser no coletivo, porque daí o coletivo ele tem força de brigar contra o Estado. Só o coletivo, individualmente, a gente não faz isso. Então, ontem, nessa conversa com a pré-candidata, eu estava falando isso para ela. Eu sempre falo, pessoal, briga coletiva, vai para o sindicato. Ah, o sindicato é ruim. Monte uma chapa, vai lá, representa e mude aquela porcaria lá. Se aquilo não está prestando, vai lá, pega um grupo de professores e briga por aquele espaço. Agora, não faça briga coletiva, individualmente, porque você vai ter um alvo nas suas costas. A máquina do Estado vai te moer. Então, é importante que o nosso público perceba isso. Nós falamos no campo individual. Individual, exatamente. É um ponto de partida necessário. Engraçado que, às vezes, a gente fala disso, mas não diretamente. Você citar isso especificamente é uma característica que está presente no livro, essa coisa de destrinchar e falar no objetivo ali, direto, o que é a sua luta, qual é o seu dever, qual é o seu direito e se você se omitir, o que acontece. E é muito importante deixar claro, porque muitas pessoas às vezes confundem os nossos perfis no sentido de achar que nós somos um coletivo e não somos. Estamos aqui a falar do individual, do professor, da sua luta diária, a busca pelos seus direitos individuais, pela sua sobrevivência individual. Então, o nosso objetivo não que a gente não compartilhe desta intencionalidade, de que haja mudanças estruturais. As mudanças estruturais, elas são necessárias. Tanto que, se nos perguntarmos, né, se a gente se perguntar aqui, ou perguntar para os nossos colegas que nos acompanham nos perfis, o que você acha que precisa na escola para modificar, para melhorar o cotidiano dos professores? Todos nós seremos unânimes em dizer, por exemplo, redução de alunos no número de alunos em sala de aula. Seremos unânimes em falar sobre um terço de planejamento. Seremos unânimes em falar sobre a questão salarial e de benefício, porque o salário ele é precário, benefícios quando há, eles são inexistentes, né? Quando tem, até o pouco que tem é inexistente. Vou dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, que o Vale Alimentação ele é R$ 12 por dia trabalhado. Então, R$ 12 por dia trabalhado. R$ 12 aqui, nem numa comunidade mais pobre, você não compra uma quentinha com R$ 12. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem o auxílio passagem, é um modal. O professor, às vezes, tem que pegar 3 ônibus para chegar à escola. Então, ele e o salário, e não é suficiente. Então,
todos nós seremos unânimes em apontar pelo menos esses 3 itens: redução do aluno de sala de aula, questão salarial e planejamento para fazer as atividades em casa. E aí a gente vai falar estrutura nas escolas, a questão da organização, do regimento interno, da A punição de aluno. disciplina E do aí a lista aluno. é enorme. A lista é enorme. Essa é a questão coletiva. É a questão que a gente não nega, mas ela Sim. não está ao nosso alcance diário. O que está ao nosso alcance diário, e é o que a gente está aqui para tentar aumentar a nossa voz, e a consciência e a nossa voz, é o individual. É o cada um. É você ter consciência de que, se você não fizer por si, você vai sucumbir. É muito simples. Sim. Inclusive, Maísa, a gente estava conversando há pouco lá que eu tinha passado o contato do, do político lá do Cleito, que é um gigante aí nas redes sociais, e que vem fazendo um trabalho em defesa do professor, da escola, né? Sendo muito contundente enquanto político eleito pelo povo de Minas Gerais lá, e a gente estava falando sobre isso. Como é importante que a gente precise de pessoas como aquelas são, que têm poder para movimentar o Estado. Ele, enquanto um político, a gente até está conversando que a gente vai dar a nossa contribuição, a nossa pequena contribuição enquanto sujeito que está pensando sobre os problemas da escola e como melhorar esses problemas no campo individual, naquele trabalho daquela pessoa. Indiferentemente, eu quero dizer aqui, a Maísa coaduna comigo nesse sentido, da posição partidária do sujeito. Porque a ideia dele é boa. Se a ideia da pessoa é boa, nós precisamos apoiar, indiferentemente de quem está levando a mensagem. Porque se a gente não buscar apoio naquelas pessoas que estão, de alguma forma, Maísa, buscando apoiar a nossa luta, a gente vai se apoiar em quem? No nosso político de estimação, que muitas vezes não está nem aí para o seu trabalho. Então, é importante que o nosso trabalho aqui, eu fiquei muito feliz quando ele entrou em contato, mostrando a relevância do trabalho, que eu posso contribuir com um projeto tão grande que eles estão fazendo. Você e outros colegas que também foi indicado lá. Isso é muito bom, é algo de orgulho para a gente, mas a gente precisa ter orgulho, porque mostra que, de alguma forma, a gente está fazendo a diferença, mesmo que seja bem pouquinho. Não é verdade? É um pouco inacreditável, né, de certa forma, e traz um pouco de esperança para a gente, de que se a gente tem um objetivo, no caso, um sonho, uma missão, uma ideia, talvez uma coisa que eu sempre era uma coisa que eu sempre tenho comigo quando eu decidi dar as caras, literalmente, aqui criar esse perfil, era que se eu conseguisse atingir 1% dos professores, eu já teria alcançado o meu objetivo. Eu já teria feito uma contribuição positiva. Se eu conseguisse alcançar 1% dos professores que se conscientizassem e parassem de se culpar e entenderem que o que acontece com suas vidas e às vezes vai para a sua vida pessoal, ela está diretamente relacionada à sua função laborativa, e com o meu objetivo de propor soluções para isso, eu já teria feito algo de positivo. Não é questão de salvar o mundo, não é questão de querer ser super-herói, super-heroína, mas é acreditar que a gente pode tentar, porque a gente vê os problemas, eles existem, e às vezes a gente fica com aquela coisa do senso comum de só apontar e entrar na ação negativa da reclamação. E às vezes as pessoas confundem o que a gente faz aqui com uma reclamação. E não é, nós não estamos reclamando, nós estamos falando da realidade. E falar da realidade, que não é uma realidade agradável, ela incomoda. Então a gente vê que, aos poucos, mais pessoas estão se levantando, visualizando este problema crônico da sociedade e percebendo que no curto e médio prazo esse problema vai estar muito mais grave e com consequências em todos os setores da sociedade, isso traz para a gente uma grande satisfação. Por quê? Porque a gente vê que
aquilo que a gente sozinho dentro da nossa casa começou a acreditar um dia que parecia impossível, começa a não parecer tão impossível. E a gente vê que com o esforço a gente pode, quem sabe, ajudar os outros e também fazer com que a nossa visão, que às vezes eu conseguia visualizar aquilo de uma maneira e o outro não, ela pode ser positiva e a gente está contribuindo. Isso traz uma satisfação pessoal. E isso é próprio do ser humano, né? A gente não vive, a gente, enquanto seres humanos, nós temos uma essência que ela vai além do é, farinha pouco, meu pirão primeiro. A Mais ou gente menos tem isso. essa necessidade de contribuir com o outro, de fazer a diferença. Tem gente que escolhe positivamente, tem gente que escolhe negativamente. A gente vê por aí alguns colegas nos comentários que a gente já discursou. Tem gente que gosta, se empenha para causar intrigas. E isso está diretamente relacionado a alguns dos temas que você fala, principalmente aquele do assédio moral, que muitas das vezes não vem só de cima, vem dentre os pares. E há muita gente que contribui com isso e se esforça para querer derrubar quem está fazendo algo. E geralmente essas pessoas não têm nada de positivo para fazer. E a gente perceber que esse era um tema que, se eu for colocar aí há 3, 4 anos atrás, eu não via nas redes sociais. Eu fiz muitas pesquisas sobre esse tema. Não existia essa conversa. Sim. A expressão mal-estar docente ela era inexistente nas redes sociais. E ver que 3 anos depois a gente já está começando a colher frutos no sentido de que nós vemos que professores estão despertando, professores estão se identificando, estão vendo que não estão sozinhos em suas dores, que o problema não é individual, o problema não é seu, e que eles aos poucos estão tomando ações para melhorar o seu dia a dia. Não que isso impeça que o professor tenha essa consciência da luta coletiva, como você bem falou, mas ele está olhando para si primeiro. Isso me deixa extremamente contente e grata, de verdade. Com certeza. E uma Maísa, e para você ver, acho que foi na outra conversa, eu falei sobre como que, mesmo a gente sendo uma formiga no meio desse mundo de gente das redes sociais, eu falei, um vídeo meu fez a Secretaria de São Paulo a fazer uma normativa sobre avaliação de aluno. E temos provas materiais disso, que só foi feito após o nosso vídeo, que foi o primeiro, a falar especificamente sobre aquela ilegalidade. Não, ninguém tinha tratado sobre aquilo. Uma segunda coisa, você falou sobre o seu trabalho que vem há 3 anos, crescendo e que continue avançando. Olha bem, Maísa, a importância do seu trabalho aqui, no sentido do mal-estar docente, trazendo essa realidade. O Plano Nacional de Educação que está aprovado agora, está sendo aprovado, pela primeira vez tem um item que fala sobre, né, o bem-estar docente, esse cuidado que o Estado precisa ter. E isso é fruto dessa luta que vem sendo travada aqui por pessoas como você, que está botando a cara, e tantos outros colegas que estão enganjando, e reportagem, e pessoas da academia buscando coletar dados, né? O próprio sindicatos, muitos sindicatos buscando criar dados, produzir material sobre isso, que levou que essa discussão fosse incluída no Plano Nacional de Educação. Isso é um avanço muito grande, mas porque a partir do momento que nós temos uma lei federal, que é o Plano Nacional de Educação, vigência para 10 anos, onde ele impõe essa necessidade desse cuidado com o professor, isso, obviamente, é uma base para que eu, você, os colegas, possa cobrar do Estado, olha aqui, ó, você tem que cuidar da nossa saúde mental. Os dados aqui estão mostrando que 90% dos professores de São Paulo sofrem com violência psicológica diariamente. Então, abre mecanismo jurídico para isso, Maísa. E que a gente só pode fazer o uso desses mecanismos quando a gente vai produzindo material que mostra a realidade e que a gente tem uma lei que ampare o nosso direito. Inclusive, você vai se recordar dessa parte do livro,
onde eu faço essa crítica, que nós não somos vocacionados. Vocação é coisa para padre, para monge, para freira, para pastor, não, porque pastor tem uma vida normal, para esse povo que larga o mundo para seguir aquilo. Nós somos trabalhadores. Nós fizemos uma faculdade, passamos um concurso ou somos contratados para exercer uma função. A nossa função, ela tem regra, como um engenheiro tem, como um médico tem, como o cara que vai à rua tem, como qualquer pessoa tem um conjunto de regras. O que a gente precisa atacar, Maísa, até no sentido de proteger a sua saúde mental e resguardar juridicamente, é, aos poucos, mudar a nossa conduta para cumprir o que a lei manda. Para começar, como você mencionou há pouco, essa questão, por exemplo, no livro de registro de classe, esse é um documento seu.